Queridos irmãos e amigos, observem as palavras do profeta Jeremias no capítulo 12, versículo 1. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Agora vamos ler também na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Olha, queridos, é muita audácia do profeta Jeremias ao dizer: eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Olha, há atitudes e coisas que os servos de Deus, personagem da Bíblia, fizeram, que acredito eu pessoalmente e muitos servos, discípulos de Cristo nos dias atuais, não teriam coragem de fazer o que eles fizeram. Por exemplo, Moisés é um exemplo clássico. Olha o texto de Êxodo 24, 12. Disse o Senhor a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. E agora Êxodo 31, 18. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Observaram? Deus lavrou as pedras e escreveu os 10 mandamentos, o decálogo. Moisés apenas teve o trabalho de pegá-las das mãos de Deus e levá-las ao povo. Deus lavrou as pedras e escreveu nelas. Queridos, mas algo aconteceu. Ao descer do monte, Moisés foi surpreendido com um flagrante ato de idolatria no arraial do povo de Deus. Observa: e aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Êxodo 32, 19. Bem, você teria ousadia de quebrar a obra feita pelo próprio Deus? Terrível o que os israelitas fizeram enquanto Moisés orava e jejuava no monte. A cegueira espiritual, queridos, de um idólatra é tão grande que depois desses idólatras fazerem um bezerro de ouro, falaram palavras absurdas. Então eles disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Êxodo 32, 4. Um assinte, grande afronta, blasfêmia, atribuir a esse bezerro as 10 pragas derramadas no Egito e o livramento do cativeiro.
Não foi à toa que Moisés ficou tão bravo, queridos. Mas o que as tábuas tinham a ver com a raiva dele naquele momento de ver os idólatras despidos em volta de um bezerro e ainda tributando louvores a ele, dizendo que este bezerro foi o Deus que os livrou, que os trouxe até aquele lugar. Em função ainda desse pecado de idolatria, Moisés foi ousado novamente para com Deus e disse: vós cometeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação pelo vosso pecado? Êxodo 32, 30. Moisés então sobe o monte Sinai, ele confronta o seu Criador. Observe as suas palavras. Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Êxodo 32, 31, 32. E você, querido, teria coragem de pedir que Deus riscasse o seu nome do livro da vida por causa da idolatria de um rebelde? É difícil, né? Em outra oportunidade, Moisés novamente foi ousado. Se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Êxodo 33, 15. Olha, Deus propôs, irmãos, um anjo subiria com ele, mas ele falou: não quero. Quero é a presença do próprio Deus. Se o Deus não subir conosco, se a tua mão não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33, 15. Até parece que Moisés estava sempre desafiando Deus, não é mesmo? Ele foi um homem de atitude correta, de vida com Deus, ao ponto de Deus entendê-lo perfeitamente. E Deus chegou a dizer o seguinte: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a sua casa. Números 12, 7. Então, voltando ao nosso personagem Jeremias, de fato ele também foi de uma audácia extraordinária ao dizer: eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, Deus. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Olha, queridos, temos que entender uma coisa. O próprio Jesus disse: pois ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e faz cair chuva sobre todos os injustos. Mateus 5, 45. Olha, eu percebi isso na minha própria pele. Quando eu era funcionário de uma empresa de energia elétrica, a CELG, também pastoreava a Igreja Batista do Calvário em Araguaína, no Tocantins. Minha família, queridos, foi vítima de uma chuva tão forte e violenta que a nossa casa ficou com água acima da porta. Quase que morremos os 5, eu, a esposa e 3 filhos, uma vez que não faltou energia elétrica e a casa ali estava totalmente, vamos dizer assim, eletrificada, mas houve um milagre da parte de Deus. Olha, naquele dia nós fomos içados por cordas pelos vizinhos, perdemos todos os móveis, perdi os meus livros, objetos eletrônicos e, para nossa surpresa, querido, a casa que mais faltou
que mais sofreu. Faltou pouco para que as telhas ficassem debaixo da água. Foi a minha casa, a casa do pastor. Os ímpios que moravam ao redor não tiveram qualquer prejuízo. Vi ali que Deus é justo mesmo. Se deixasse só a casa do pastor isenta da tromba d'água, os descrentes ali com as suas casas inundadas, eles ficariam revoltados com Deus e reclamaria que Deus estava sendo injusto. Só a casa do pastor foi afetada. Querido, e o prejuízo foi tão grande que depois eu troquei esta casa pelo Fusca. Jeremias disse: eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem sem problemas. Entretanto, Davi, falando sobre a prosperidade do descrente, nos exorta com estas palavras: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, Salmo 37, 7. Ou seja, não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Tanto Jeremias como o salmista questionaram: como pode um Deus justo ficar aparentemente inerte frente à injustiça da prosperidade dos ímpios? Estou parafraseando a palavra desses homens. Isto os deixaram perplexos, queridos, e sem resposta. Imagina como Deus aparentemente não vê tanta iniquidade, tanta violência e tanto crime, roubo, opressão, corrupção descabidos e, pior, esses ímpios, malignos, perversos, corruptos conseguem prosperar e, em contrapartida, os justos e bons, milhares deles estão sofrendo na miséria e dificuldades. A imprensa noticia muitos exemplos de milionários que são mesquinhos, maus, que exploram, tratam seus funcionários com trabalho escravo, às vezes dando-lhe mau alimento, e quando os pagam, dão-lhes um salário miserável, bem abaixo da CLT determinado por lei. A Justiça do Trabalho já processou e puniu rigorosamente muitos fazendeiros, empresários e outros profissionais que humilhavam, maltratavam os seus empregados. No Salmo 37, é possível observar que Davi, apesar de saber da grande prosperidade de pessoas más, ele admite: eu fui moço, agora estou velho, mas nunca vi um justo ser desamparado por Deus. Nesse imperativo, Davi aconselha aquele crente que fica chateado com a prosperidade do ímpio enquanto ele vive no aperto. Então Davi vem com esta palavra: não te indignes por causa dos malfeitores. Davi mesmo passou por péssimos momentos, irmãos. Ficou encerrado em uma caverna, escondido do homem que queria matá-lo, o rei Saul. Viveu em meio à tirania daquela época também. E ele, quantas vezes teve que esconder em caverna fria, com pouco espaço, comendo mal. Depois ainda ele empreendeu fuga, pois o seu próprio filho, Absalão, usurpou o trono e queria matá-lo. Diz a Bíblia, queridos, que Davi fugiu até descalço. Vamos ler 2 Samuel,
15:30. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que o seguiam cobriram a cabeça e também choravam. Mas Davi não falou. Como pode um Deus tão poderoso deixar que isso aconteça? Não, pelo contrário, ele disse: não te indignes por causa dos malfeitores. E por quê, queridos? Bem, no verso 2 deste salmo nós lemos: pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ou seja, não se preocupe se os ímpios prosperam. A prosperidade deles é passageira, é efêmera, porque eles mesmos passarão e tudo quanto possuem será dado aos herdeiros. No Salmo 49, quando você tiver um tempo, leia, por favor, você vai ver que estas pessoas dão até nome nas suas propriedades, colocam o seu nome, ou seja, por exemplo, Fazenda João Oliveira. Então, queridos amigos, é um patrimônio transitório. Não adianta o nome dele ficar ali registrado no seu patrimônio. E qual é o destino final do ímpio que Davi fala? Ora, o castigo eterno, a separação eterna de Deus, longe dos céus. O que adiantou se reinou na terra, se teve beleza física, se foi famoso ou riquíssimo? É por isso, querido irmão, o sábio conselho de Davi deve ser aplicado. Não tenha inveja. Considerando a nossa natureza sutil, uma pessoa que se demonstra externamente indignada, irada, revoltada, está revelando a sua inveja interna. Os líderes religiosos invejavam Jesus Cristo. E por que o invejavam? Bem, Mateus 7:29 nos dá uma dessas razões, porque Jesus os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Querido, uma característica notável no ministério de Jesus foi a ausência absoluta de qualquer afirmativa de autorização humana para suas palavras ou feitos. Ou seja, a autoridade que ele professava possuir era a do Pai que o enviara. Seus discursos dirigidos a multidões ou apenas algumas pessoas revelavam intimidade com o Pai. Ele não precisava citar frases de efeito, frases de rabinos, dos escribas. Ele era Deus. Saiba, cristão, que qualquer sentimento de inveja prejudica a sua vida com Deus. Assim disse Salomão: não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios. Então Jeremias disse: por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Você sabia que também Malaquias disse: ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, porque os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e ainda escapam. Malaquias 3,15. Foram desabafos, queridos, momentâneos desses abençoados servos do passado. Esses profetas alcançaram a vitória em suas vidas porque confiaram
em seu Deus plenamente. Quando obedecemos às ordens, podemos esperar o cumprimento das palavras. Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37:4. E no verso 5, Davi diz mais: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus Cristo sabe que precisamos de descanso. Foi por isso que ele deixou escrito: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 ao 30. Faça o bem, meu irmão, e descansa no Senhor. Certa vez um pastor encontrou um membro de sua igreja fumando. Quando ele percebeu que não podia mais se esconder e disfarçar o cigarro, disse ao pastor: você me pegou, mas eu odeio este vício. E o pastor lhe perguntou: até que ponto você o odeia? Você odeia este vício a ponto de largá-lo? Então o homem lhe disse: agora você me pegou de novo. Então o pastor fez uma oração na rua mesmo, e aquele homem nunca mais voltou ao seu vício. Ele agora estava pronto para fazer o bem. Ele estava prejudicando o seu corpo, que era templo do Espírito Santo, e também queimando o seu dinheiro. Isaías chegou a dizer no seu livro, no capítulo 55, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e não satisfaz? E qual será a nossa recompensa, querido, se mantermos-nos fiéis ao nosso Deus e praticando o bem? Devemos olhar para os céus, para Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que está servindo. Colossenses 3, 24. Deixe o ímpio prosperar. Não fique encantado aí com o sucesso de cantores do mundo, jogadores de futebol, empresários, pessoas que ganharam na loteria. Não se preocupe, querido. Louve a Deus. Sirva o Senhor zelosamente. Saiba que o ímpio já tem um céu, que é aqui. Findou seus dias aqui na terra e encerra-se a sua glória, e terá que enfrentar a eternidade sem Deus, ao lado do pai da mentira, que ele escolheu, que é o diabo. Olha, eu aproveito o ensejo para convidá-lo, amigo, a entregar a sua vida a Jesus Cristo, a fazer este grande, maior investimento na sua vida. Esta é a riqueza real, Jesus Cristo. Oremos. Eterno e maravilhoso Deus, mediante a obra e graça de Jesus Cristo, teu Filho, fizemos o investimento correto. Aceitamos Jesus como Salvador pessoal, e isso foi o maior investimento, a maior riqueza de nossa vida. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. O Senhor está bem perto de todos os que invocam, de todos os que invocam em sinceridade, como expressou muito bem o salmista. Senhor, Jeremias, o profeta, entendeu isso. A nossa gratidão, porque o Senhor não
faz acepção de pessoas, manda o sol e a chuva para bons e para os maus, para mostrar que de fato o Senhor ama todos e deseja a salvação dos mesmos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Se Deus nos conceder nova oportunidade, queridos, estaremos juntos. Um abraço a todos vocês. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara. És a nossa